É isso aí, gente. Você que nos acompanha pelo Nordeste Web TV, hoje eu tenho o privilégio de receber o Joel aqui. Joel é uma pessoa muito influente no nosso município, um filho de Santo Antônio, uma pessoa que conhece dos seus direitos, e ele ficou revoltado, muito revoltado com a cena inusitada que ele viu aqui no município do Bandalha aqui, ó. Eles podem, mas a gente não. Gente, nós estamos aqui na rotatória de Santo Antônio. CPTRAN já está fiscalizando aqui, pegando algumas motos ilegais, e às vezes a gente fica pensando, né? De quem é a falha? Nós vivemos num sistema totalmente corrompido. O nosso país vive mergulhado em corrupção. Cena essa que também eu tive o desprazer, o descontentamento de ver semana passada aqui na rotatória de Santo Antônio. Joel, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Para mim é um prazer estarmos aqui, né? Pra gente até... Eu fiz um vídeo ontem de um momento de revolta. Olá, eu acho que a gente, em política principalmente, deve fazer justiça quando uma coisa está certa, quando não está certa. Não é porque você votou num candidato ou apoia um determinado candidato que tudo que ele faça está certo. Hoje eu tive a percepção de que a fiscalização do governo do estado por parte do CPRE na cidade de Santo Antônio, ela é totalmente desproporcional. Eu disse várias vezes, eu não sou contra a fiscalização, eu não sou contra o CPTRAN na cidade, sou totalmente a favor das fiscalizações, sou totalmente a favor de que haja, né, a moto roubada seja retomada, o carro roubado seja retomado, carro com drogas. Agora, tudo dentro da lei e da ordem, não adianta a própria polícia descumprir a própria lei. Existe uma lei que o município, que a polícia estadual, ela não pode fazer vistorias ou apreensões dentro do município, é verdade? O Código Nacional de Trânsito, inclusive esses dias eu vi uma entrevista do diretor-geral do CPRE, e ele dizendo que havia uma legalidade. Mas dentro do Código Nacional de Trânsito, se for para a jurisprudência de todos os tribunais brasileiros, não pode. Certo? Existe uma lei no Código Nacional, um artigo, que ele visa justamente isso, né? Ele reza que os municípios, eles têm, a Polícia Estadual só tem autonomia nas vias municipais quando houver um convênio entre o ente municipal, que é a prefeitura, e aquele órgão fiscalizador. Em Santo Antônio isso não existe. Quer dizer, no Rio Grande do Norte, eu desconheço que alguma cidade do estado tenha isso. Inclusive que nas grandes cidades, você só vê eles fazerem as blitz, como Natal, como Parnamirim, como as grandes cidades, eles fazem nas vias estaduais, cada um no seu quadrado, não nas vias municipais, até porque isso é passível de processo, de ação judicial. Né? Então, por exemplo, quando eles aplicam a multa dentro do nosso município, na hora que sai a multa, ela sai como se fosse no RN. Justamente, o que é que eles estão usando? Eles retêm um veículo, uma moto, um veículo, e eles colocam como se aquela infração tivesse sido pega no RN. Porque eles sabem que se colocar numa via municipal, eles estão errados em fazer essa autuação. Como o cidadão comum não sabe disso, em sua maioria, automaticamente fica por isso mesmo. Mas o cidadão comum, se ele entrar na justiça, ele ganha a causa. Por quê? Porque ele pode pedir uma indenização ao Estado, porque quem está apreendendo não é o policial, é o Estado. O policial é o representante do Estado. E tem um detalhe, né? O que foi me passado, o senhorzinho perdeu sua moto a quilômetros daqui e veio a pé. Isso é um absurdo, gente, não foi isso? Isso mesmo. Você imagine que o cidadão vem de um roçado, tem uma motozinha que vale R$1.500, R$1.000, essas motozinhas simples. E, claro, o débito com o Detran dele é o dobro do valor da moto. Ele não teve condições ao longo dos anos de pagar. Automaticamente o cara é tomado a moto dele, ele vindo com um saco de batata, de feijão do roçado, e simplesmente deixam ele no meio da via.
uma pessoa de 70 e poucos anos, e vir com esse saco nas costas que vinha na moto, e eles não tiveram a delicadeza nem de entregar. Então, dá uma carona, né? Então, isso cria, de uma, como eu disse ontem no vídeo, de uma indelicadeza, né? E o que a gente quer é que seja justo. A fiscalização ela tem que existir, a fiscalização ela tem que coibir o crime, a polícia é paga com os impostos de cada cidadão para coibir o crime, e é certo. E é um servidor público, né? Só que nós temos que entender que cada pessoa que perde a sua moto, que numa via municipal, ela tem todo o direito de procurar a justiça e acionar a justiça contra o Estado, inclusive de ser indenizada, de pedir indenização ao Estado pelo bem e pela humilhação que ela passou na via, pelos danos morais. Danos morais. Agora, isso é muito importante, gente. Ninguém está criando rebelião contra o Poder Executivo. O Poder Executivo, os policiais que trabalham, eles não têm culpa, eles estão ali para cumprir ordem. Agora, você, eu fiz questão de convidar aqui o Joel, que aliás é um colega de infância também, você que luta aí, é um ativista político, por que você não luta agora pelos direitos, não procura o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, para lutar em favor da população? E principalmente, Joel, numa época dessa de pandemia, uma época de sinal vermelho, de tanta luta, de tanta miséria. No Brasil nós temos uma média de 14 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza, quando na realidade 60% do PIB do Brasil é para cobrir as despesas dos três poderes. O que dizer? Justamente. Eu vi um dado hoje pela manhã que o número de homicídios no Brasil aumentou em quase 12% comparado com 2019, que foi o último ano lançado. Você imagine que o índice de homicídios que aumentou e o tráfico de drogas, e o que eu disse ontem no vídeo que reimpera nas cidades interior, e uma crítica que eu fiz uma crítica construtiva, estou fazendo uma crítica, a governadora do estado é minha amiga pessoal, uma pessoa que eu gosto muito, me dou muito bem, a Fátima Bezerra, e todo mundo sabe que eu votei nela, que eu apoiei, que eu tenho, né? Mas assim, justamente por eu ter votado, eu estou cobrando do governo que eu ajudei a eleger, que faça o certo, né? Estou criticando o governo ao qual ajudei a eleger. E dizendo o seguinte, é uma cobrança simples. Todos os policiais do CPRE que vêm para aqui, para Santo Antônio, para qualquer outra cidade todos os dias, eles vêm com diárias. Se o governo tem diárias para pagar todos os dias para o CPRE tomar a moto do cidadão, na maioria das vezes um cidadão comum e pobre, porque o governo não paga essas mesmas diárias à mesma e grandiosa polícia militar para combater o tráfico, para combater o roubo, para combater os homicídios que acontecem nos interiores? Seria muito mais bem gasto o dinheiro das diárias, né? Isso é uma crítica. E, aproveitando o que você disse, convidando os nobres vereadores de Santo Antônio, prefeito de Santo Antônio, ex-prefeitos, lideranças políticas, que têm deputados estaduais, cada um votou num deputado na eleição, cada um pediu voto para um deputado. Então vamos lá, vamos procurar o seu deputado, vamos procurar a Câmara Municipal, pode criar um projeto de lei, não é proibindo a fiscalização, não. É dizendo que existe um regramento jurídico que diz que as vias municipais não podem ser fiscalizadas por um ente estadual, né? E garantindo que o cidadão ele esteja protegido. A cidade, o município existe para a proteção do cidadão, né? Que a polícia faz um trabalho bom e louvável, faz, mas que quando ela invade a competência do outro, é um erro para a lei. E se for para a justiça, qualquer cidadão vai ganhar. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado aí que é campeão na corrupção, eles tiraram essa questão de apreensão de veículos por estar com o IPVA atrasado. Por que por que não copiar essa ideia, né? O cidadão não tem condições, foi discutido aqui, como é que a pessoa sobrevive com uma aposentadoria, como disse o Joel, que às vezes tem que sustentar os netos. É uma desgraça, uma miséria atrás da outra. Nós precisamos de projetos que possam ajudar a comunidade carente, e não só na época das eleições, o camarada vai lá, o deputado, o senador abraça o morador de rua, abraça todo mundo como uma hipocrisia, e nesse momento de defender o pobre, o miserável, a pessoa que não conhece nada de lei, não conhece os seus direitos, todo mundo se isenta.
Eu até conversei com os amigos agora há pouco, eu disse que vamos lançar um movimento agora depois do carnaval, para a gente ajudar a conscientizar as pessoas e dizer, gente, olha, procurem um advogado, vamos procurar um advogado que possa receber essas causas das pessoas e entrar com ações contra o Estado, para que o Estado saiba, certo, que ele está fiscalizando de forma errada, que está existindo usurpação do direito, né? Quando o cidadão está sendo muitas vezes humilhado, o cidadão está sendo muitas vezes tratado de forma indigna, certo? Por estar numa moto, continua a dizer, a fiscalização correta, a fiscalização bem feita, ela é válida. Mas aí o que está acontecendo em Santo Antônio é um abuso de poder e correndo nas ruas atrás de cidadãos de bem como se fossem verdadeiros bandidos. E aí eu lhe digo, é claro que o cidadão, que ele tem uma motozinha, que ele sabe que está atrasada, que ele não conseguiu pagar os IPVA, as licenças, ele vai fugir de uma blitz. Não é que ele seja bandido, é porque ele sabe que aquela blitz, se pegar, vai tomar o único bem que ele tem para se locomover. Então é natural que o cidadão tente fugir daquela fiscalização. E aí saem muitas vezes atrás do cidadão como se ele fosse um bandido, como se ele estivesse devendo à justiça, quando na realidade é o erro da própria polícia, né? Que está usurpando do poder do outro ente público. Então é isso que a gente quer conclamar as pessoas a elas entenderem. E a gente fazer um movimento realmente de pessoas de bem para ajudar essas pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento, né? As pessoas não têm tanto conhecimento jurídico e elas terminam se perdendo, às vezes por isso, porque o cidadão brasileiro ele se acostumou a não conhecer a própria lei, né? E ele fica refém de quem entende um pouco mais. Eu sei de uma coisa, gente, é muito revoltante, é revoltante. Quem se criou, foi criado nos municípios, no interior do nosso Nordeste, a gente conhece a miséria e a realidade do nosso Brasil. Ninguém está aqui lutando contra os três poderes, mas nós sabemos que o poder emana do povo. Acorda, povo brasileiro. Façam alguma coisa. Olha, por exemplo, a gasolina aí, que é um outro assunto polêmico, os impostos abusivos. Nós precisamos lutar contra isso. Obrigado, eu falei com o Joel, muito obrigado. Pode falar, Joel, faça suas considerações. Luísa Marcolino, você tocou no assunto, mas a gente depois grava esse. Mas essa semana, a senadora Zenaide, que eu trabalho, apresentou no Congresso, quando estavam discutindo lá, que vai de encontro a isso, estavam discutindo o problema de não termos recurso para pagar o auxílio emergencial. E se esqueceram de taxar as grandes fortunas. As pessoas não sabem aqui que os donos do Unibanco, do Santander, do Bradesco, as grandes famílias, elas recebem bilhões de reais por ano, milhões e milhões a rodo, sem ter descontado R$1 de imposto. Por exemplo, o lucro que uma empresa tem, que o dono da empresa tira como lucro, os grandes empresários desse país, eles não pagam R$1 de imposto de renda. Enquanto o trabalhador comum, que ganha acima de R$2.700, tem 8% do seu valor todos os meses debitado. Então, como é que o cara recebe 50, 100 milhões por ano de lucro e não desconta nada? Então, se não se taxar essas grandes fortunas, vai continuar desse jeito, né? Sem ter dinheiro para cobrir o rombo. Bem, Joel, você é uma figura maravilhosa e fiquei muito feliz de te receber aqui. Nós vamos fazer outras lives também com esses debates, mas fico alerta. Qual a sua mensagem, as suas considerações finais a todos os brasileiros e o cidadão santo-antoniense? A consideração final, baseado nesse assunto, é o seguinte. Gente, nós precisamos ter consciência de que a polícia, ela existe para garantir a segurança do cidadão, a nossa segurança, e é paga com nossos impostos. Seja polícia militar, civil, federal, ou guardas de trânsito. Eles existem para nos garantir segurança. Só que essa segurança ela tem que vir de uma forma real. Ela não pode vir através da arbitrariedade, da usurpação do poder, do abuso de autoridade. Então o que nós estamos discutindo é isso, que o cidadão se conscientize e que faça o seguinte: quem for parado numa via, que seja municipal, que não sejam vias estaduais, nos seus municípios, entendam isso, entrem na justiça, procurem seus direitos, porque você tem o direito, principalmente,
de ser ressarcido do prejuízo material ou moral que você sofreu. Ok, muito obrigado e vamos compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam agraciadas por esse momento. Obrigado, meu amigo. Eles podem, mas a gente não. Infelizmente o povo brasileiro precisa acordar. O povo brasileiro precisa fazer protestos, mas não de forma ilegal, insana. O povo brasileiro precisa parar. Os caminhoneiros precisam parar. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa que tem uma condição social melhor não está nem aí pro pobre. São mais de 14 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem na extrema pobreza. Infelizmente, que não tem o que comer, não tem onde morar. E a nossa Constituição nos garante o direito de moradia.